E aí pessoal, eu sou Alexandre Batista, esse é o Sobrecapa e hoje a gente vem com mais um vídeo das nossas listas. Hoje a gente tem as melhores HQs da Arlequina. Já vamos deixar aí o vídeo na tela, na verdade o link na tela da matéria original que está em ultimatodobacon.com. Lá você vai poder conferir em detalhes toda a lista elaborada aí pelos colaboradores do Ultimato do Bacon. E hoje aqui a gente vai pincelar algumas dessas HQs para vocês saberem aí quais são as nossas favoritas das HQs da Arlequina. Antes de eu começar a conversar com o JP, eu quero deixar aquele recadinho de sempre para vocês. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. E vamos lá. Salve JP, cara! Quanto tempo que a gente não grava junto, né, meu irmão? Seja bem-vindo de volta. Salve Alexandre, salve galera. Pois é, cara, a gente gravou algumas listas aí, né? Mas faz um bom tempo que nós dois não gravamos nada, né? Tenho gravado bastante com o Lucas, com o Breno. Mas é isso aí, cara. Hoje nós vamos aí falar de uma personagem que não é muito querida pelo público, mas que nós estamos aqui com nossa lista para provar que sim, existem boas histórias da Arlequina, né, cara? Pois é, mano, é engraçado, assim, né? Não é muito querida do público que a gente troca ideia, porque na verdade, se ela não fosse famosa, se não vendesse gibi, se o público não fosse atrás dos filmes, apesar dos filmes depois floparem, ela não estaria aí na lista da Warner, na mira da Warner, né? A real é que a Arlequina faz dinheiro pra Warner, a galera faz cosplay de Arlequina, tem uma nova geração aí que adora a Arlequina, então é importante a gente ver que é uma personagem que não é pra galera da nossa idade aí, não é pro nosso foco, mas tem, cara, tem muita HQ bacana da Arlequina, e, mano, eu vou pedir pra você começar a lista, porque eu vou te falar, tem uma história que eu tava há muito tempo esperando ler, né, e já li, já conferi, a saga já saiu agora até em capa dura pela Panini, mas quem leu primeiro e me falou, cara, é muito boa, foi você. Então eu vou deixar você abrir com a indicação dessa HQ da Arlequina. Fala aí, conta aí qual é a primeira indicação, JP. Cara, eu não sei se eu tô confundindo aqui as duas, porque as que eu vou indicar, bom, estão todas na lista, né? Então, uma que eu tenho para indicar, cara, é isso que você falou. Dá dinheiro pra Warner, mas o que muita gente reclama é que ela virou tipo um Deadpool, né? Então eles colocam ela em toda história. Só que é aquela coisa, né? Um personagem, ele é tão bom ou tão ruim quanto o autor tá escrevendo ele, quanto a história que ele tá inserido, né? E uma história que tá muito boa da Arlequina, que estão aproveitando muito bem todo o potencial que a personagem pode ter, é Sanidade Criminosa, do selo Black Label. Então ela é uma história completamente fora do universo tradicional da DC. Ela é uma história do selo Black Label, que é uma história é, livre de continuidade, né, livre de amarras, de conhecimento prévio. Então a gente tem, né, nesse né, chama Coringa e Arlequina, Sanidade Criminosa. Então a gente tem uma relação entre o Coringa e a Arlequina diferente daquelas que a gente está acostumado a ver, né? A gente não tem aquela questão do louco amor, né? Só para fazer uma brincadeira aí com uma das histórias dela. Então a gente tem ali a Harleen, ela é uma psiquiatra forense, ela faz o que nas séries ali que a gente vê de CSI, dessas coisas, ela faz ela traça perfis criminosos, né? E pessoalmente ela tem uma vendetta contra um misterioso assassino que matou uma colega dela. Então, conforme nós vamos acompanhando a história ali, ela vai construindo esse perfil criminoso, né? E vai alternando em conversas e tudo mais, ela vai mostrando uma avaliação psicológica de diversos crimes, e aos poucos ela vai construindo para identificar que esse assassino que matou a colega dela há alguns anos e que agora voltou com novos requintes, é, na verdade, a versão desse universo do Coringa, né? Então ela vai acompanhando o jovem problemático de anos atrás para construir o perfil do que se tornaria o Coringa desse universo, né? Você tem ali uma breve menção ao Batman, né? Mas é muito breve, muito só para dizer que ele existiu nesse universo, né? Não tem uma grande presença, não é parte importante da história. Então todo o foco da história justamente gira em torno do que acontece entre a Arlequina e o Coringa, né? Essa relação antagônica que eles têm nessa versão do relacionamento deles.
E é muito interessante porque você vê a Arlequina do universo DC tradicional em diversos momentos demonstra que ela é uma personagem que tem mais do que alívio cômico, né? Às vezes ela até usa isso como alívio cômico, o fato dela ter um estudo ali, né? Eu não lembro agora exatamente qual é a qualificação que ela tem, se ela chega a ter um doutorado também na área de psicologia ou não, mas é justamente isso, e aí você vê todo o poder que ela tem, né? Você vê que ela pode ser uma detetive talvez até melhor do que o Batman em alguns momentos. Você vê como ela mergulha e você vê também esse contraponto da psicologia ali e como um garoto com problemas em casa se tornou Coringa e como ela persegue esse assassino aí. Bacana demais de falar de Sanidade Criminosa, JP, é que eu acho que, para quem ainda não pegou o material, como o JP falou, por ser fora do cânone e por ser no Black Label, é um dos poucos títulos que eu tô vendo, de fato, a galera dá uma surtada legal. Quer dizer, tem alguns, dá pra gente citar alguns, mas o Sanidade Criminosa, cara, é muito legal porque o Coringa não tem nada a ver com nenhum dos Coringas que a gente já viu até hoje, seja no universo canônico, seja em universo paralelo e tudo mais. Eles dão um nome, endereço, idade do Coringa, e ele é mais novo, né? Ele é bem mais novo. E aí tem toda essa coisa da construção de como ele foi se tornando. Eu acho que quem fez alguma coisa levemente parecido, mas ainda assim deu uma escorregada forte, foi a série Gotham na TV, que aí tinha o Valesca, tinha toda a história dele, daí depois eles começaram a se desvirtuar um pouco, mas é muito legal ver essa nova interpretação, até porque nos quadrinhos canônicos, diferente da série de TV que explorava muito a Harley como médica, né, como psiquiatra e tudo mais, agora que nos quadrinhos estão começando a mexer mais com essa coisa do passado dela. Sempre ficou meio que, tirando a minissérie lá da época do terremoto, lá, né, do Terra de Ninguém, que teve uma história meio que contando rapidinho a origem da Arlequina, nunca se explorou tão a fundo essa parte dela antes de se tornar a sidekick do Coringa e agora até meio, né, anti-heroína aos mods do Deadpool e tudo mais. Então é uma baita, eu tô ansiosíssimo para ver o final. Chega só em novembro, né? Novembro ou dezembro pela Panini, o final aqui Eu no acho que Brasil, já né? foi anunciado já. São 8 edições, né? Mais um especial. Tinham sido planejados novos, mas foi uma das que demorou um pouco, porque infelizmente o andamento foi interrompido ali por causa da pandemia da pandemia. Não vamos mencionar nomes. Exato. Na verdade, a segunda edição já está na loja da Panini e muito provavelmente quando esse vídeo for ao ar, a terceira edição deve estar começando a ser vendida, porque ela está programada para, se eu não me engano, novembro ou dezembro de 2021. Estou ansioso porque a primeira edição eu comprei lá atrás, em março, né? Então demorou mesmo. Bom, vou para minha indicação então. Já que você tinha começado a sua fala falando da Arlequina Deadpool, eu já vou atacar esse lado da história, porque tem, inclusive, né, no site, no Ultimato do Bacon, tem a minha review do Velha Arlequina, e é uma série, cara, que assim, ou você vai amar, ou você vai odiar, porque ela é aquele tipo de HQ, primeiro que a dupla criativa, né, o Frank Thierry e o Iñaki Miranda, eles usam o discurso da Arlequina tá no futuro, e é uma aventura que ela é como se fosse um Elseworlds, de repente a Arlequina acorda no futuro, e ela tá perdida há 35 anos, ninguém sabia mais dela, né? E ela tá ali no futuro e ela vai num cenário totalmente Mad Max, e não é assim, meio Mad Max, é um cenário Mad Max, o desenho é em cima dos carros de Mad Max Estrada da Fúria, e as referências são ali, sabe? Eles fazem, e isso é uma coisa que ao mesmo tempo que eu acho legal, me irrita, porque ao mesmo tempo que eles estão fazendo ali essas referências, a profusão de referências é demais, cara, é muito grande. Então tem referência a Stranger Things, tem referência a Mad Max Estrada da Fúria, tem piadas, cara, que se você não ler agora, daqui 5 anos você vai falar, pô, não entendi essa referência, porque são piadas muito datadas ali para aquele momento em que a HQ foi escrita. Ela sai nessa busca, ela tá querendo
né, descobrir onde ela tá, e aí ela vai achando os companheiros dela da fase ali de Coney Island, né? Então ela vai achando o Red Tool tá com ela, e ela vai descobrindo até que alguém fala que o Coringa tá vivo. E ela fala, não tá vivo porque eu vi ele morrer. E aí sim, ela começa a ter evidências de que o Coringa tá vivo. Então ela começa a ir atrás de quem estava presente quando o Coringa morreu. Então ela vai atrás e fala, bom, o último que viu o Coringa com vida foi o Lobo. Aí ela vai atrás do Lobo. O Lobo tá barrigudo, velho, velhão, assim, tipo, dono de casa de prostituição, daqueles velhão com os cordão de... Cara, a HQ é engraçada, eu curti, mas o excesso de referência... Uma das capas faz referência ao Bane quebrando a espinha do Batman na queda do morcego. Então, assim, é uma HQ que você precisa ter bagagem de leitura e de cultura pop para extrair todo o humor que ela tem, senão ela vira só uma HQ qualquer, uma bobagem ali. E, de novo, se esse não é o teu clima, se você não curte ler HQ de piadinha, de trocadilho, de referência e essa coisa engraçadinha, estilo Deadpool, foge disso, porque essa daí não fala nada dela ser... Ela faz piadas com o fato de ter realmente um grau em psicologia, não sei se doutorado, se psiquiatria, mas ela faz piadinha o tempo todo com o fato dela ser uma médica, mas não tem nada que realmente acrescente no cânone da Arlequina, não tem nada mais profundo do que isso. É só zoeira mesmo, e se esse não é o teu gosto, passe longe, mas se você gosta desse tipo de coisa, não perca, porque vale a pena. Não, Alexandre, aproveitar que você falou aí dessa HQ que é full loucura da Arlequina, né? Que compara bastante com a questão do Deadpool. O Deadpool ele é um personagem na Marvel que tá estável, não tem muita evolução, não tem muito para onde ir com ele. Ele realmente é o alívio cômico ali da editora, e por muito tempo que a galera acha que a Arlequina fosse justamente isso, né? A namorada do Coringa, né? E justamente só o alívio cômico, e aí fez uma certa popularidade, e aí começaram a colocar em toda a HQ, né? E um ponto que a HQ que eu vou citar agora, ela é controversa por diversos fatores, né? Não só pela presença da Arlequina, que é justamente Heróis em Crise, que foi uma HQ, né? Um evento ali que muita gente não entendeu. A gente já tem um podcast debatendo toda essa saga, que a gente fala justamente dos pontos altos e baixos, de toda a questão psicológica que o King explora nessa saga, mas é uma saga muito importante para a Arlequina, apesar de eu achar que em alguns pontos exagerou a presença dela ali, eu acho que seria importante um arco desse tipo para a personagem, porque nessa HQ, né, que explora justamente os traumas dos super-heróis, né, e de alguns vilões, a gente tem uma chance ali de acompanhar um pouco da Harley se libertando, né? Há muito tempo ela já estava meio saindo da sombra do Coringa, mas você tinha ela ali como uma personagem do Esquadrão Suicida e tudo mais. E ali você tem ela tem uma chance de explorar um pouco esse trauma que ela tem do Coringa e meio que ajuda a fazer um pouco mais essa transição para anti-heroína mesmo. Eu acho que você consegue entender um pouco mais das motivações da Harley, o estrago que o Coringa fez com ela, afinal, né, apesar de toda essa ligação com ela, nunca foi um exemplo de relacionamento saudável, ao contrário do que muita gente acha. E ali você vê muito disso. Então, tem controvérsias na saga, mas é a chance que você tem para observar essa evolução da personagem, né? Você vê ela, o quanto é importante a relação dela com a Harley, o quanto ela pode acrescentar ao mundo dos super-heróis. Uma saga à parte só para ela, nesses moldes, teria sido perfeita, mas é o que a gente tem e é o que funciona. Então, ali naquele momento, ela obviamente não deixa de ser um alívio cômico em alguns momentos, ela ainda usa de humor como um mecanismo, né, nos combates e tudo mais, mas é um ponto muito seminal da história dela. Como você segue ali adiante, depois, hoje em dia, ela já está muito presente nos títulos do Batman, principalmente a partir da Guerra do Coringa, que ela se posiciona contra o Coringa por já ter se livrado dele. Então, realmente é um ponto muito importante da personagem para você entender a caminhada dela, a jornada dela de surgimento, aí a evolução dela para hoje praticamente é o quarto pilar da DC Comics.
Era justamente de Heróis em Crise que eu estava falando ali no começo, que foi uma das histórias que você leu muito antes, né? Porque você estava lendo a Americana, e eu falei, pô, cara, fiquei curioso pelo que você falava e pelas matérias que você escreveu de Heróis em Crise, também vou deixar o link aí pra galera. Eu fiquei super curioso, e eu acho que ela é muito subestimada pelo público em geral. Como você falou, tem um podcast inteiro que a gente só explorando a saga como um todo. E de fato, eu acho que uma coisa que irrita a galera mais das antigas é o fato da Arlequina, em determinado momento, surrar a Mulher Maravilha, o Batman e o Super-Homem sem nem suar, né? Então você fala assim, cara, é meio forçado que uma garota que não tem poderes meta-humanos dê surra em 3 meta-humanos assim, né? É muito forçado, o Tom King dá uma escorregada nesse ponto, mas se você relevar esse fato, eu acho que sabe, com certeza uma saga que mostra os dilemas da Arlequina e o quanto talvez ela não seja tão perigosa, digamos assim, se ela tiver a orientação adequada, né? O Em Tom que King, né, cara, a gente tem que relevar porque a gente sabe que ele escreve boas histórias, mas o cara tá escrevendo no universo dos super-heróis, então você tem que ter um mínimo de preocupação com níveis de poderes ali, entendeu? Toda a parte psicológica de Heróis em Crise é fantástica, e a galera escolhe focar justamente no fato que o cara não tem a mínima noção de escala de poder, né? é um ex-agente da CIA, galera. Vamos lembrar que para ele lida meio que de uma forma muito, né, burocrática com as coisas. Para ele é muito plano o rolê. Vamos lá, então. Vou passar para outra indicação minha. Vou voltar para a parte engraçadalha da Arlequina. Só que dessa vez eu acho que ela é um tom um pouco abaixo, uma forma um pouco mais contida e é um engraçado um pouco mais inteligente do que só fazer piadinhas e tiradinhas e referências. Eu estou falando de um dilema cabeludo que saiu em DC Encontra Looney Tunes número 2 aqui no Brasil, que era o DC Special Harley Quinn Gossamer, né? O Gossamer, para quem não sabe, é aquele bichão cabeludo dos Looney Tunes, né, que tá sempre tentando pegar o Pernalonga no castelo do não lembro quem, e o Pernalonga acaba fazendo a manicure do bicho, fazendo o cabelo, cortando o cabelo, deixa o bicho com permanente e tal. E basicamente o que o Jimmy Palmiotti e a Amanda Conner fazem nessa HQ é uma homenagem ao desenho original do Pernalonga com o Gossamer. Então, se você assistiu o desenho original, a primeira aparição do Gossamer, e lê essa HQ, eles fazem, na verdade, um transporte e adequação de temas. Então a Arlequina, depois de uma tempestade em Coney Island, ela encontra uma caixa, e quando ela abre essa caixa, dentro tá o Gossamer, e aí ela sai passeando por Coney Island com o bichão, e eles vão tendo ali, né, as aventuras, eles trombam com... E ela fica tentando entender ou descobrir quem mandou aquela caixa para ela. Não tem muito MacGuffin, a história ela é muito simples nesse sentido, de falar, é objetivo, ela acha a caixa, sai passeando com o bicho e depois já era, acabou. Só que, é o que eu falei, com esses paralelos, ela termina, uma hora ela tá lá, fazendo a unha do bicho igual o Pernalonga. Então, se você tira o Pernalonga e põe a Arlequina, você percebe como o Jimmy Palmiotti teve preocupação em homenagear as piadas originais da época do Chuck Jones, que foi um mestre da animação e da comédia visual nas animações, né? Então, é uma que eu recomendo demais mesmo. Para mim, ela tem um nível de sutileza nas piadas e de inteligência nos quadros e tal, que ela vai além daquela primeira camada, que você pode ler, obviamente, só dar aquela lida rápida e falar, eu quero ver as piadinhas e matar mais uma HQ, ler rapidão. Pode, ela é leve e ela é tranquila para isso, dá para você ler até com menos idade, não é pesada, não é muito... ela não é violenta e tal, né? Extremamente violenta. Mas se você quiser dar uma aprofundada, você vai ver que ela tem algumas camadas ali muito legais, muito interessantes. Nível de metalinguagem razoável, que é uma coisa que o Palmiotti e a Conner fazem bastante. Então eu recomendo demais, tá? De novo, em DC Encontra Looney Tunes número 2, e essa é a minha segunda indicação aí para vocês.
Ah, só um detalhe. No final, tem uma coisa bem legal que você descobre quem é que mandou a caixa para Arlequina. E é genial a piadinha do final de quem é o responsável por toda essa coisa. Cara, é incrível. Eu achei ótima a piadinha do final. Esses encontros foram bem interessantes, né, cara? Eu vi alguns, eu preciso pegar a HQ, porque é uma que eu quero ter na minha coleção, né? E falando em coisas que eu quero ter na minha coleção, que agora tá, né, a Panini vai terminar de publicar aí com justamente o encadernado que conta mais uma história da Arlequina, toda a saga do Cavaleiro Branco, né? Do Sean Murphy. O Cavaleiro Branco, para quem não conhece, também um universo alternativo, né? Com um Batman um pouco mais violento, um pouco mais doido da cabeça e um Coringa um pouco mais são. É difícil descrever um pouco da história sem dar tantos spoilers, mas é uma visão também, uma nova visão do confronto entre eles, né? O que acontece quando o Coringa sai de cena e entra de volta o Jack Napier, né? E parte muito integral dessa história, desse combate entre eles e também da maldição do Cavaleiro Branco e desse universo como um todo, que agora está até recebendo o seu derivado, é a Arlequina. E vou ter que dar um spoiler, porque é uma maneira muito... coisa das primeiras páginas ali da primeira edição, porque o Murphy ele consegue abordar as duas versões que existem da Arlequina, né? Você pega... Existe a Arlequina original, né? Que se vestia como realmente uma Arlequina antigamente, você tem essa versão teen agora, né? Nos estilos de se vestir como se veste a do filme, né? Ele não entra em muitos detalhes, mas você tem justamente a revelação de que, na verdade, eram duas Arlequinas. Você tem a psicóloga original, que se apaixonou pelo Coringa, mas que acabou se distanciando dele, né? Que aí ela explica que, na verdade, ela se apaixonou pelo Jack, não pelo Coringa, mas que seguiu o Coringa para estar perto do Jack. E aí, quando viu que não conseguiria mudar ele, ela arranja uma substituta ali que gosta realmente da loucura do Coringa, né? E aí, quando o Coringa ele fica ação, então ela retorna para assumir esse relacionamento e fica ali a outra que quer de volta o Coringa. Então, ao mesmo tempo que você tem todo o embate ali filosófico entre o Batman e o Coringa, você tem ali nas sidelines fomentando essa briga. Você tem a Arlequina original, né? A Harley Quinn, né, que é a psicóloga apaixonada pelo Jack, e você tem a doida, que eventualmente se torna a Neo Joker, que também que também movimenta a história, né? E aí você tem também, quando você vai para a Maldição do Cavaleiro Branco, você tem também ali, né, o Coringa ainda agindo, você tem a Arlequina servindo como uma ajuda para o Batman, e eventualmente ela se torna uma personagem tão grande desse universo que ela recebeu aí o seu derivado, que está chegando aí pela Panini, que vai mostrar uma aventura dentro daquele universo, já com a Arlequina tendo total destaque, apesar dela roubar bastante a cena nas duas sagas anteriores. Essa história, JP, é excelente porque mostra exatamente como a Arlequina bem trabalhada, ela pode de fato ser o quarto pilar da DC. Aliás, todo esse universo do Cavaleiro Branco do Sean Murphy, eu acho incrível, cara, porque ele muda, ele vira de ponta cabeça, né? Os conceitos todos, ele trabalha o Batman de uma outra forma, tem coisas que você se reconhece ali, ou que você reconhece do cânone ali, que ele puxa, por outro lado tem coisas que ele subverte em 180 graus, né, cara? Ele vira de ponta cabeça o negócio e funciona, e é legal, e funciona. Quer dizer, uma das coisas que o universo de Cavaleiro Branco é legal demais é esse conceito de que o Batman do Cavaleiro Branco talvez seja o Batman de 89, né? Ele tem muita referência aos filmes do Tim Burton, né? Então inclusive, tem a arma... toda a questão dos Batmóveis, né? Não só o filme de 89, né? Tem praticamente todos os Batmóveis ali, mas é um easter egg maravilhoso isso, né? Aquela cena dos Batmóveis é incrível. Mas o Batmóvel principal é o do de 89, né? E o legal é aquela pistola que o Coringa tira, que é aquele no filme ele atira no bate-plano, né? Ele derruba o bate-plano com aquela pistola que parece um 3/8, com o cano alongado, e o fato dele se chamar Jack Napier, né? Que é o Coringa de 89, era um capanga, né?
era um capanga de um mafioso lá do Sal. Não era o Salvalestra, não. Eu tô confundindo. O Salvalestra é do Máscara do Fantasma. Mas enfim, não importa. Provavelmente o Falcone, algum desses, né? Os comuns, né? Que o Batman, a gente até esquece no meio da parada de palhaços fantasiados dele, que o Batman também tem muitos inimigos um pouco mais comuns, que são as famílias mafiosas, né? O Falcone, as famílias mafiosas ali que a gente O vê. Maroni, o Falcone. Isso. O cara saiu pegando os nomes italianos, né? Para falar que era da máfia. Mas a gente vê muito disso, mas é no filme, né? Da trilogia do Nolan ali. Além do vilão em si, você tem ali toda essa questão de que existe uma máfia também por trás. Né? Mas vamos seguir, então. Não, e se a gente for pegar o Batman ano 1 e as continuações, tem o Gigante lá, enfim, todas as famílias mafiosas. Minha última indicação, JP, seria Harleen, né? Arlequina, Harleen, do Stepan, eu não sei falar o nome dele, acho que é Sejic. Alguém, por favor, me corrija a pronúncia, mas eu vou mudar, porque eu acho que já falei dela com o Lucas em outros podcasts também, que é uma história completamente fora da curva, cara. É fora da curva, Harleen é excepcional. E eu vou falar então de outra que eu acho que tem menos atenção. Essa HQ, ela tá no encadernado Arlequina se jogando na cidade. Nos Estados Unidos ela saiu em Harley Zero, que era uma edição meio que extra, especial, comemorativa, né? Que foi o começo da run do Jimmy Palmiotti e da Amanda Conner na Arlequina. Essa HQ, o título dela no Brasil é Doidinha Exigente, e em algumas páginas o Palmiotti começa a discutir com a Amanda como seria o tom da nova revista mensal da Arlequina. Então eles estão realmente num brainstorm, né? O brainstorm ferrado para decidir. E se você quiser ver, tem o próprio Palmiotti aqui no link falando sobre essa HQ. A gente entrevistou ele e ele contou que foi bem isso. Eles dois estavam tendo ideias e eles falaram: não, vamos começar. E se a gente fizesse assim, se a gente fizesse assado? E aí ele conversou com, se eu não me engano, o Dan DiDio, que era o presidente na época da DC ali, e falou: olha, a gente está querendo pôr uma página de cada artista, né? Representando como seria a Arlequina na visão daquele desenhista, daquela pessoa e tal. E o Didio falou: cara, se você conseguir em uma semana a autorização de todos eles para fazer isso, tudo bem, eu deixo. E aí o Palmiotti aproveitou uma convenção, não sei se foi a San Diego Comic Con ou o quê, que todos estavam reunidos e ele saiu na Comic Con pegando com um bloco de papel, né, com todos os textos com as autorizações prontas, assina aqui para mim, assina aqui para mim, assina aqui para mim. Todos eles mandaram uma página, alguns deles, o Palmiotti e a Amanda Conner utilizaram já páginas que estavam prontas de outras histórias, e o resultado é sensacional, cara. A cada virada de página você tem a Arlequina sendo interpretada por um outro artista, por outro, e eles conversando: e se a gente fizesse ela assim, se a gente fizesse assado, se ela fosse mais assim, mais heroína, mais engraçada, mais séria, eu acho sensacional, porque tem todo aquele exercício de metalinguagem, quebra de quarta parede, o caramba, e a gente tem até uma Mecha Harleyzilla em tamanho gigante destruindo prédios lá. É sensacional. Eu acho demais aquela brincadeira que eles fizeram, e obviamente depois disso eles assumem a mensal, que é naquele tom mais Deadpool, que era o que a DC estava pedindo para eles. Então nada melhor do que começar toda essa fase chutando todos os baldes e fazendo uma história mais pirada que a Arlequina já teve. E essa é a minha última indicação da lista de hoje, JP. Pois é, cara, acho que agora a gente conseguiu meio que provar aí por A mais B que realmente a Arlequina tem para todos os gostos, né, cara? A gente tem a Arlequina do tipo mais doida, como a gente vê ali, né, do tipo Deadpool. A gente tem a Arlequina mais séria, sendo ela carregando a revista, resolvendo casos, ensinando psicologia forense. Então, galera, fica aí o convite para vocês lerem a lista completa que está lá no UB. Quem tiver alguma sugestão de que talvez a gente possa ter deixado para trás, tá feito aí o convite. Mas então, galera, é isso daí. A Arlequina tá aí para ficar e tem boas histórias, sim.
tem bastante coisa para conhecer da personagem, então vamos dar uma chance aí. Bom demais, cara. Agradeço a sua presença mais uma vez, JP. Bom gravar contigo de novo. Vamos fazer mais dessas listas aí em breve. E agradeço a presença da galera que está assistindo. Se vocês estão com a gente até agora, valeu pela sua audiência. Não esquece de conferir também os outros vídeos do canal. Clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito. E até a próxima, galera. Valeu!